Bom dia, amigos do blog Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amigo internauta, que enviou a pergunta de hoje. Vou ler o iniciozinho da sua pergunta, fazer um comentário na parte intermediária e depois vou ler o finalzinho antes da gente conversar sobre o seu tema, combinados? Prezado Dr. Douglas, lá vai mais uma pergunta, ou seja, a espectadora que já enviou para a gente aqui no blog uma questão. Sou uma pessoa que tenta seguir regras, respeitar a hierarquia e manter o controle das coisas. E acontece que eu mesma não consigo controlar as minhas emoções. Sou uma pessoa extremamente ansiosa, a ponto de morder o lábio até ferir. Estou constantemente preocupada com alguma coisa e tenho muitas brigas e discussões. Bom, você falou que é casada, tem um marido bacana, tem um filho lindo, maravilhoso, só que constantemente você entra num estresse exagerado, entra numa agressividade desmedida e acaba ferindo as pessoas que estão próximas a você, e você diz que tudo isso se deve a uma determinada quantidade de estresse. E aí você falou que sempre paga suas contas em dia, que as pessoas te acham santinha, te classificam como santinha, e no final do e-mail você diz que na infância sempre foi muito cobrada, e qualquer coisa era sinônimo de surras e sermões. E sempre buscou aprovação e chamar a atenção de forma positiva, mas parece que isso tudo é sempre em vão. Então você diz que também tem um emprego bacana, que é bem remunerado, mas que você não aguenta mais viver assim. Bom, primeiro aspecto para a gente pensar aqui juntos. Olha, a gente pagar as contas em dia, ter um determinado nível de organização, ter responsabilidade com horários, com compromissos marcados, isso é uma coisa que eu acho que nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. Agora, qual é o nível de exigência que você tem consigo mesma? Será que se você marca de chegar num determinado horário e você chega com 5, 10 minutos de atraso, porque o trânsito te atrapalhou, você acaba se mordendo de culpa, mordendo até os próprios lábios? Será que você tem 200 coisas para fazer no seu serviço, mas você faz 198 certas, as 2 erradas ficam te massacrando, fica aquele pensamento ruminativo que faz com que você fique cada vez mais nervosa e se sentindo incapaz, incompetente? Será que você é uma pessoa que tem pouca tolerância com as dificuldades do outro, com os limites do outro, com as falhas do outro? Afinal de contas, todos nós somos seres humanos. E o colega de trabalho, o marido, o irmão, o filho vão em algum momento nos irritar ou vão cometer erros de alguma natureza e aí você fica explodindo? Porque nesse finalzinho do seu e-mail, quando você falou que era extremamente cobrada e que você era surrada e tinha sermões pesados caso você não fosse eficiente, ou seja, se você não realizava o que te era, não era nem solicitado, parece que o que te era cobrado, o que te era mandado, você não disse por parte de mãe, por parte de pai ou de repente de ambos. Fato é que você começou a carregar isso para a sua vida e começou a levar isso como se fosse uma espécie de lema. Agora, acontece que ninguém suporta viver sob uma pressão tão constante assim, nem pessoas que estão próximas a você e nem você consigo mesma. E aí o que acontece? Esse nível de perfeccionismo, esse nível de cobrança absurdo, frequentemente tem desembocado em quadros de ansiedade. E quando eu tenho atendido aqui no consultório, apesar de você não ter mencionado nada sobre sintomas de síndrome do pânico, muitas e muitas pessoas que eu atendo, quando vêm com esse tipo de diagnóstico aqui no consultório, quase sempre eu tenho me deparado com pessoas exatamente da forma que eu descrevi. Um nível de cobrança absurdo, desumano, pouco descanso, pouco lazer, pouca possibilidade de se dar a futilidades. Não sei se é o seu caso, mas vou falar futilidades como passear no shopping, ver novela, esse tipo de coisa, ou mesmo ficar à toa olhando para o teto, porque sempre tem que estar o quê? Produzindo, sempre buscando aprovação, aprovação, aprovação. Ou seja, nós não podemos ver a vida o tempo todo como uma competição na qual nós estamos instalados e sempre obcecados ou então cobrados para ficarmos em primeiro lugar sempre. Porque ninguém consegue manter durante muito tempo um nível quantitativo e um nível qualitativo de exigência extremamente elevado. Então, eu acho que agora você precisa de começar a se humanizar mais.
Ou seja, começar a entender que o fato de você ter recebido essa criação não pode significar uma espécie de programação, uma espécie de profecia na qual você vai ter que passar, que seguir e que funcionar o resto da sua vida. Não, peraí. Se isso aconteceu com você lá atrás, é necessário você fazer essa autocrítica exatamente para não replicar esse comportamento. Parece que os seus pais não estão presentes, como eu tinha dito, eu não sei se a cobrança mais forte era do seu pai, da sua mãe ou de ambos, mas parece que a sombra dele está o tempo todo te acompanhando, fazendo com que você tenha que ter esse desempenho absurdo. E aí não tem como. Quando a gente está nisso, algum tipo de sintoma, que a gente chama em psicologia, vai ocorrer. Ou vai acontecer agressividade, ou vai desembocar numa síndrome do pânico, ou vai acontecer os casos que a gente chama de psicossomáticos, que aí são as famosas gastrites, colites, dermatites, queda de cabelo e etc, etc. E eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida e muito menos para as pessoas que te amam e que estão ao seu redor. Então, eu acho que se você não conseguir fazer esse movimento sozinha, um trabalho de psicoterapia seria algo bem interessante para você começar a trabalhar a manutenção de um dia a dia mais leve. Ou seja, nós já temos coisas que chegam de forma pesada para a gente e que a gente tem que lutar realmente. Eu estou dizendo que não é nem matar um leão por dia mais, a gente está tendo que matar o zoológico inteiro. Só que isso não pode ser o tempo todo, porque senão ninguém suporta. Então presta bastante atenção nessa questão dessa agressividade, nessa necessidade de tudo certinho o tempo todo. Ou seja, em determinado momento uma roupa vai ficar embolada em cima do sofá. Ah, Douglas, você está falando que a casa tem que ser uma zona? Não estou falando nada disso. Mas será que tem que estar tudo, o tempo todo, certinho? Não pode ter um copo sujo na pia, senão já é um motivo de surto, um motivo de estresse? Peraí, vamos começar a se humanizar e levar a vida um pouco mais leve, ok? Então, um abraço a todos vocês e até o nosso próximo post.